ficar meio escuro, né? Só cobre o peixe. Só se acender a luzinha. Isso aí que está acabando. Agora já virou como de tudo, dor de tudo, e a saúde da pessoa fica, vai para baixo também, essa coisinha. E as coisinhas mas elas saem, agora eu tiro, eles têm carne, agora com essas coisas que foi ambiental. Bom dia. Agradecemos a Deus por mais essa manhã que Ele está nos permitindo, esse sol. E agora esse momento aqui, que nós vamos continuar o estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 20. Que fala assim: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aquele dia. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar, falar com Ele, pedir que Ele nos abençoe mais uma vez neste momento aqui, nas leituras, nas explicações, que as lições que possamos tirar nesses textos que vamos ler. E pedir que nos abençoe os hinos que vamos cantar. E pedir a Ele também, Deus Pai, em nome do Deus Filho, que abençoe as nossas famílias, família de nossos filhos, nossos irmãos da carne, nossos parentescos, pedindo em favor deles. E além do mais também dos irmãos em Cristo, os membros desta igreja, e os que estão de longe também, das outras igrejas, as igrejas que reúnem também, cada um no seu local, louvando o Senhor, em muitas igrejas de Cristo pregando a palavra dele, que nós estamos em comunhão na doutrina dos apóstolos. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos agora aqui mais perto da Tua presença, com o nosso coração e alma voltada para Ti. Agradecemos o Senhor por ter trazido nós aqui, mais uma vez, e traga mais irmãos para junto de nós, para juntos cultuar o Teu santo nome e também estudar um pouco da Tua palavra e pedirmos ajuda de Ti, através do Teu Santo Espírito. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E todos os nomes, as pessoas, os grupos, família que eu mencionei, Tu cuide de cada um, onde estiver neste momento, neste local, no local que nós estamos. Por Jesus Cristo, que rogamos e agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Não sei. A menina que faz tempo não canta. O cordeirinho, 524.
Já lembro como foi que eu esqueci. 523. Por aí. Eu acho que é.
Deu certo. Marcos, capítulo 13. Irmão, quando eu leio o versículo 20, vamos examinar ele, e depois, aí vem daí para mim, deu 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Preste bem atenção, irmãos. Ele fala que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, que dia que está falando isso? Da grande tribulação, aqueles dias. Que o sofrimento ia ser tanto, e se ele não abreviasse, olha o que ele fala, nenhuma carne se salvaria. E morria todos. O anticristo mataria tudo, acabava com tudo. Mas a alma não. Agora, aí depois ele fala assim, não se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aquele dia. Bom, vamos ver quem é esse eleito. Alguém disse que nós cristãos, os cristãos, creio que não é. E os cristãos, tanto faz morrer agora ou morrer tempo, ele está salvo. Mas fala por os eleitos, por causa dos eleitos que escolheram. Seria um remanescente de Israel. Vocês não aprendem como vai dar certo. Israel, os que são eleitos, que vão converter na vinda de Cristo, porque vai passar 3 anos e meio de paz, é o que o povo quer, tudo bom. Ninguém quer sofrimento, quer paz. Os outros 3 anos e meio ele vai arrochar. Aí, se não fosse isso, os eleitos e os gentios de todas as nações, esses é para entrar vivos no milênio, porque esses vão salvar, creem em Jesus, mas não pela fé. Aquele que crê em Jesus antes pela fé, ele é transformado no abrir e fechar de olhos. Está falando dos salvos. Ele creu em Jesus pela fé. Agora, e esses não vão crer pela hora que eles enxergarem Jesus. Então, esse é o Messias. Eles vão salvar. E nisso, os gentios, todos os estrangeiros, de toda a raça. Se não fosse assim, então no milênio não ia ter. Se entrasse todo com o corpo glorificado, então teria que ir direto para o novo céu, para a nova terra. Porque lá não vai ter culpa, lá é todo no corpo glorificado. Então, no reino milenário, vai ter um grupo muito grande. Na Bíblia explicada, aquele judeu José, o nome dele em hebraico, é complicado de ler. Porque o nome é José. Ele fala que no último dia, ele explica em Isaías capítulos 65, 66, se não me falha a memória, ao final, que fala, eles verão, eles vão ver e virão. Aí vem a Cristo. Esses vão salvar pela vista, vão entrar no milênio. Diz ele explicando que vai ser um dia, aquele dia vai ser o dia o maior evangelismo do mundo, que muita gente vai salvar. Vendo os judeus convertendo, aceitando, crendo, eles vão converter. Então, vamos saber, por causa eles são eleitos, esses já antes da fundação do mundo. Deus já
sabe quem vai aceitar, quem não vai aceitar. E aquele que Deus sabe antes que ele vai crer, ele não morre antes. Deus não leva, ele não permite. Ele pode passar por uma doença, um milagre, que a gente fala. Cuja pessoa vai falar, eu nasci de novo. Mas não era. Ele tem algum propósito em toda a vida dele. Agora, aquele que morre antes sem aceitar Jesus, pronto, aí Deus já soube que antes ele não ia aceitar. Porque ele fala em Romanos 8 que antes conheceu, ele já predestinou. Deus conheceu tudo antes. Então, por isso. Agora, quer dizer que morreriam todos, não salvaria ninguém para entrar no reino milenar. Se não tivesse abreviado aquele dia. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, para o bem da nação de Israel, do povo, ele abreviou aqueles dias. Então abreviou, vai ter um pouquinho de sofrimento, paz, e depois o sofrimento. Aí o anticristo ele vai fazer um contrato com Israel, então vão pensar que esse é o Messias que estava esperando. Porque como a nação de Israel, como nação, não converteu. Tem muitos judeus que converteram, mas como nação não. Então, assim, o Birajara tudo é convertido? Não. Tem um povo convertido aqui, o Birajara, no estado de São Paulo, Brasil, assim por diante. Então, por amor a eles, a nação escolhida de Israel, ele abreviou aqueles dias. Por amor, fala remanescente, quer dizer, o resto que sobrou do anticristo. E aí vem Jesus, né? Que ele escolheu, que Deus escolheu, levantando dos ombros de Abraão e do ventre de Sara. Ele abreviou aqueles dias, para que não morresse tudo. Agora o 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Amém. Olha bem que ele diz, que vai ser, muitos vai vir passando por Cristo. Então, se alguém vos disser, para ouvir uma conversa aí, ou seja, pela televisão, rede social, etc. Eis aí o Cristo, mas é o Cristo. Mas isso vai ser naquele tempo. Já pode começar até agora querendo passar por Cristo. E quantos não estão querendo passando por cristãos? Quantos estão enganando as igrejas, enganando o povo? O pior é enganar a si próprio, que não é cristãos. Ele diz, ali. Ele fala que não acreditei. Então também refere-se ao período da grande tribulação. Um período, irmão, de muitas dores nos finais dos 3 anos e meio. Acreditamos, principalmente eu, que nós não vamos alcançar muito sofrimento, não sabe até quando vamos viver. A gente está vendo os zoom por aí, né? Das coisas que acontecendo, das guerras. O Trump está trabalhando. Ele está trabalhando. Os países vizinhos. Já vem, isso é bíblico. Eis aqui o Cristo. Ou, ele fala assim, ei-lo ali. Não creiais, ele fala para não crer. Nós não devemos crer em nada que ouvimos que está fora de Cristo. Nós não devemos crer. Se vem alguém pregando o Evangelho com outro tipo de ensinamento, segundo o que nós aprendemos nas Escrituras, da doutrina dos apóstolos, nós não devemos acreditar, crer. O Senhor realmente, ele fala aqui do anticristo que fará grandes afirmações. Agora, o Espírito dele está trabalhando.
Que jeito? Com engano, mentira, engano é a mesma coisa. Para convencer as pessoas a crerem nele. Para convencer as pessoas. As pessoas gostam de enganar. Ao 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Note bem. Que versículo forte. Ó. Porque se levantarão. Você já falou aqui, falsos. Não é verdadeiro. Falsos cristos, letra minúsculas. Não quero ser letra minúscula, né? Mas não é Cristo. Ó, e falsos profetas, tem bastante fazendo profecia que são falsos, que não acontece. Ó, ele fala assim, e farão sinais e prodígios. Vocês sabem, ouviram, eu esqueci de consultar no Google que é prodígio, mas eu não quero falar que é cura divina. Eu não lembrei dele. Prodígios, coisa espantosa, coisa de duvidar, prodígio. Né? Para enganar. Eu vou falar prodígio, Paulo. Para enganarem. Olha como que ele fala, se for possível, até os escolhidos. Agora uma pergunta, está pensando, se um escolhido for enganado, você acha que ele pega a salvação? Eu creio que não. Se um escolhido for enganado, se possível enganar escolhidos, ele é escolhido de Deus. Ele não perde a salvação. Ele pode perder o ânimo, perder muitas coisas. Porque se a salvação é eterna, então nada tira a salvação dele. Cristo nos só tem o Espírito Santo. Porque o cristão às vezes pode ser enganado. Quantas coisas a gente pode enganar? Você pode crer, não é? Está falando. E Deus permite. Então, muitas orações, se possível. Está escrito possível também? Se possível. Aqui não é certeza. Se, eu sei, possível. Enganarão os escolhidos. Porque num sentido mais pensativo, que que não engana. Porque eu tenho muitos escolhidos que ele não estuda, ele não está bem aprendizado, bem. As pessoas que não frequentam os cultos, a casa do Senhor, perdem muitos ensinamentos. As pessoas devem aprender, esforçar para aprender. Então, a palavra escolhido se refere primeiro aos judeus. Se possível, enganarão os escolhidos. Nós somos escolhidos, nós fomos eleitos. Mas Jesus, Deus enviou primeiro para eles. Eles são, eles têm o privilégio de Jesus ir para aquela nação, trabalhar com eles. Eles crucificaram, que é Israel. Aqui serão aqueles que aceitaram a Cristo e os que vão aceitar, porque eles não quis aceitar e vão aceitar. Em particular, também serve como alerta sobre o aumento dos falsos líderes para nós, esses falsos religiosos, que pregam salvação pelas obras. Tem muito disso daí. Tem muito. E quando eu preguei no velório lá, tinha pessoas que creram que a salvação pelas obras. Vou citar o nome, porque na hora que eu estava pregando, eu citei uma coisa, né, falando da falecida, né? Aí eu falei de quem era, né? Era a prima, foi pela segunda. Quando eu falei o pai dele, ele falou, eu também. Aí eu olhei pensando que era muito uma pessoa, era muito diferente. Olha, irmãos, as boas obras são importantes. Quando tinha pregador, eu não sabia que tinha aquela época, ele era mais
Deus permitiu. As boas obras são importantes, mas ela em si não salva. A salvação reside na necessidade de um arrependimento genuíno em Cristo. Aí sim. Mas as obras não. Tem muitos. Pessoas que não são crentes, que são idólatras, mas praticam boas obras. É só lembrar de Cornélio, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele fazia um trabalho no cristão. De um discípulo de Cristo, orava contínuo a Deus, orava a Deus. Fazia esmola, caridade ao povo, ao pobre, etc. Não estava longe, e ao mesmo tempo não. Agora 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Olha bem também. Mas vós, vocês verem, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Antemão quer dizer que é um português antigo, né? Bem antes, de antemão. Já bem antes, já foi dito tudo. Mas vós verem. Ele fala assim, observai. Ficam em alerta, ele está falando para nós. Observe. Nós devemos observar, nós devemos ficar alerta, em observações, em tudo que nós ouvimos, ou pela televisão, ou pela rede social, tem pregador para todo jeito. Descobri outra coisa, antes de ontem, não estou me lembrado, meu irmão, minha irmã que mandou, que nós não podemos nem comemorar o ano novo, irmãos. Eu não sabia, acho que os irmãos não sabem o que falou que. Porque foi 1º de janeiro. Janeiro começa com já, o N. Era um Deus que eles, um Deus que eles atribuíam adoração, chamava Jan, Deus Jan. Não foi Deus Baal, Deus Jan. Então, eles faziam festa, faziam banquete, ia comemorar. E isso vem até hoje. Aí ele diz assim, você está fazendo isso, apontando a sua mesa. Você já viu falar uma coisa assim parecida, São Paulo? Ele falou assim, você está preparando a sua mesa, acho que não paguei de verbo. Eu ia pôr um grupo de oração, mas achei que não era grupo de oração, foi isso aí, né? Você está ajeitando a mesa, comemorando, adorando esse Deus. Agora, nós não sabemos. Aí eu pensei assim, será que a gente pode crer tudo que a gente ouve? Coisa que a gente nunca ouviu falar, se esse mundo que falou está certo? Se nós estamos comemorando o ano, nós estamos comemorando o ano, não tem nada a ver com Deus. Deus conhece a nossa intenção. A intenção que, se você está fazendo uma coisa, uma comemoração com a intenção daquilo, aí você está ciente que você está fazendo. Mas não é a intenção. Então, eu vi isso. Agora, então, ele fala, vós vedes. Então, tudo que nós ouvimos significa que cada indivíduo, cada pessoa, cada ser humano deve tomar cuidado com o ladrão. Eis que vos tenho dito tudo de antemão, cuidado com o ladrão. O ladrão vem senão a roubar, a matar, etc, etc, que está no Evangelho de João, capítulo 10. Olha, isto não deixa ninguém, para nós estar exortando nós, não deixar ninguém nos enganar. E é muito necessário vigiar em oração. Nós não podemos, irmãos, ouvir. Como aqui um vizinho mesquinho, já morreu, o pai do Luciano, né? Ele falava, por isso eu estava pensando, é melhor eu ouvir isso do que ser surdo. É melhor.
Não crente ele falava outra palavra que estava ouvindo aquilo. Então é melhor ouvir lavagem e outras coisas do que você surdo. Né? Agora ele vai falar da segunda vinda de Cristo Jesus. Vamos para o 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Viu só? Ora, aqueles dias já está dando a dica explicando. Você pensa assim, parece ninguém acredita. Eu, no tempo de 94 para trás, quando eu tinha os 20 anos, etc., por aí, eu sabia que nós ia ter grande tribulação, nunca tinha visto eu falar. Nunca tinha visto eu falar. Olha bem, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, olha, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, porque os planetas serão afetados também, em parte ou a totalidade, durante fala 70 semanas de Daniel, conforme ele disse, conforme Sofonia disse, Sofonia, profeta, capítulo 1, versículo 15, também ele disse, eu vou ler aqui, Sofonias, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha, isso no Antigo Testamento. Ele está bem para frente de Isaías, para Sofonias. Não tem nada a ver com sanfona. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Olha o que a Sofonia diz aqui. Então ele está divertindo as pessoas daquela época e ficou escrito, permitido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, essa advertência profética, que foi profética, que foi falando sobre o juízo futuro, que ele, quantos anos faz isso? Bem antes de Cristo vir, ele profetizou uma coisa que não aconteceu. Isso aqui, ele já falou lá. Sobre o juízo futuro de Deus, que este mundo jamais espera. Ele fala lá, está registrado lá. E ninguém não existia, Jesus não tinha vindo. O dia do Senhor apontado aqui descreve um período de indignação divina, que Deus é indignado, essas palavras. E por esse motivo ele vai executar o seu juízo. E por isso, os santos também sofrerão as consequências do pecado dos outros, porque está no meio. Só que não vão ser condenados. Tribulação de angústia, desolação de trevas espirituais, escuridão. 16, dia de trombeta. Irmão, pense bem um dia que vai chegar disso que vai tocar trombeta no céu, lá em cima. Mano, que forte que essa trombeta toca, que o mundo todo ouvirá. Eu trabalhei com um homem lá nas hortas de folga, de folga, ele trabalhava na horta. Na horta dele, lá embaixo. Bem no caso dele ficava no alto do café, ele trabalhando. Então ele tocava uma trombeta lá na hora de almoçar, na hora de começar a trabalhar, na hora de pegar embora e tal. Bom, e tinha um junto com nós trabalhando, estava eu e outro. Ele estava com 3 trabalhando. O outro chamava Mário. E ele falou assim, eu não estou gostando só um cachorro. Esse trombete, dizia para chamar cachorro na caça, esse cachorro americano que caça, você sabe da vida, né? Eles tocam trombeta. Eu falei, eu não estou preocupado com isso, né? Porque ele está ganhando dinheiro dele. Aí um dia ele reclamou com o senhor vai estar diária, o baiano, né? Para ele conseguir. Ele falou, implementar. Você sabe que o pagamento, o dia do serviço que o senhor paga, não dá para comprar um pacote de arroz, de açúcar, falou. Ele falou, uai, se não dá para comprar, vamos comprar meio. Já pensou? Né? Aí piorou a situação, né? Não estava contente com a trombeta, levar uma resposta dessa. É parte
testemunho de uma profecia intensa sobre o dia do Senhor, um período de juízo divino sobre Judá e Jerusalém. É lá pior, devido à sua idolatria e apostasia. Apostasia é abandono de crença, abandono da fé, apostata e apostatou. O tom é para todos, descrevendo um cenário horrível de destruição, vai acontecer isso, iminente, e é universal, onde o pecado será punido e a justiça divina será manifesta a todos. 25. Gente, uma vez que E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. olha, e as estrelas cairão do céu. Viram o nosso, que partiu o nosso saudoso dirigente de Monfé, não sei se os irmãos estavam presentes, eu ouvi ele falar, explicar isso aqui. Eu pensava assim, disse que uma estrela é maior do que a Terra. Eu ia falar isso, é verdade, eu não sei, né? Você vai cair. Aí o Monfé falou, as estrelas são gases. Ela cai assim, estrela. Aí ele falou, a mesma coisa da festa, tem aqueles palitos de burro que faz nas festas, quando se virava, ele gostava tanto, fica aí no pé queimado. Sempre se virava assim, de noite. É mais ou menos aquele jeito, ó. E as estrelas cairão, não é literal, é tudo desmancha assim. Cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Serão eventos cósmicos que procederão no retorno de Cristo. Na vinda de Cristo não vai ser assim muito. Vem com furor. A linguagem é totalmente simbólica e apocalíptica, indicando uma perturbação da ordem natural estabelecida por Deus, o que Deus criou. Essa ordem vai ser uma perturbação, vai ser isso, pegando de cima. E a queda das estrelas e o abalo das forças celestiais. Pode ser entendida também como final do juízo, do julgamento divino que virá um dia dele. Mesmo estando mortos, não vão vir. Nós que estamos lá, né, estamos indo com Cristo, vai assistir tudo isso. Vamos assistir. E os que tiverem temendo lá de lá no chamado inferno, também vão ver. Os que trapassaram Jesus, sabe o que eles trapassaram? Aqueles que crucificaram, que enfiaram a espada para lança, também vão ver. A interpretação bíblica mais comum entende que esses eventos cósmicos são literais, não é figura, mas que o seu significado vai além do nosso pensamento, de uma mera descrição física. Ele aponta para a quebra da ordem estabelecida por Deus. Deus mesmo, para mostrar para o povo. É uma demonstração da soberania de Deus, para saber que Deus é soberano sobre toda a criação. Deus é soberano com toda a criação que Ele criou. Essas coisas são os símbolos do julgamento de Deus, nos alertando. Os poderes que estão nos céus serão abalados. Sol, escurecer, julgamento, tudo. Quer dizer, tudo que se refere ao universo. 26. E então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Amém. Note bem. Passando tudo isso, está mencionado que foi falado aqui. Aí olhavam, via. Aí é a hora dos que vão converter. Que aquela hora que ele vir,
os santos que vêm, quando fala a nuvem de santos, eles vêm buscar aqueles que estão mortos, salvos, vai ressuscitar primeiro os que estão salvos vivos, que todos verão. Olhe bem, ó. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Uns falam aqui também, ele interpretando, José, ver nas nuvens. Ele falou que não é essa nuvem, é a nuvem dos santos, ele do santo tudo. Aí, e aquele que for salvo será transformado, aquele que sobe e desce, sobe em pele e corpo, e aqueles que são salvos é transformado no abrir e fechando de olhos. Então, e aqueles que criam, vendo esses são os remanescentes, ele não vai ter o corpo glorificado. Então verão, é possível que olha irmãos, do jeito que está hoje, eu não sei se a televisão, rede social vão funcionar nessa época. Ele disse que sim, que vai ser tudo que está acontecendo, né? Vai vir passar. Porque hoje é de tudo. Agora eu não sei, você vai ter. Só tem esses outros que estão por trás das câmeras que estão controlando tudo, talvez vai perder para cá mexendo alguma coisa, mostrando filme. Não sei. Um dia a gente sabe. No qual a promessa da vinda gloriosa do Filho do Homem será se torna, irmãos, um farol de esperança para nós, um farol. Se você está meio dúvida, meio escuro, do carro, você liga um farol, você vê o caminho. Se torna um farol mais claro para nós. Né? Mas isso não vai ser necessário porque todo mundo verá. É um sinal de alerta para os cristãos. O Filho do Homem virá nas nuvens. Não fala de nuvens como conhecemos, diz ele, mas com uma grande multidão de gente que estará com ele que vem descendo. Que está lá. Que vem em espírito para buscar os seus corpos. Ou seja, todos os santos que já viveram com grande poder e glória, viveram aqui, que já partiram. Em outras palavras, quando Cristo realmente voltar, que ele vai voltar, nos ensina que vai ser, que a igreja vai ser arrebatada antes. Não, tem que acontecer muitas coisas. A manifestação da Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, o homem do pecado. Irmãos, quando fala quando o que detém chegar tirado. Olha, o pastor Rich, ele para ali. É bom conversar com ele. Ele fala que é o Espírito Santo e a igreja. Quando tirar o Espírito Santo, tirar a igreja, aí ele vem. Eu voltava para trás, na casa dele. Na casa dele. Vamos pegar aqui, falar o homem, o pecado, explicar. Abrir um pouco os olhos dele. E ele falou, essas atitudes dele. Aí eu perguntei para o irmão Félix, virar para o telefone. O irmão Félix, pastor, uma coisa eu sei, que o Espírito Santo não é, a igreja não é. Isso eu não vou responder, devem saber lá. Aí perguntei para o pastor Antônio, porque ele sabia. Mas ele fala do Espírito Santo. A ideia, aí por isso que os outros falam, que a igreja não passa. Mas pode ser que o Espírito Santo está trabalhando, a igreja está trabalhando. Chegar naquele momento, ela parar de trabalhar, mas não funciona. Porque tem que vir a apostasia, o filho da perdição. E quando vê isso, não vem o anticristo, a Jesus. Ele não vem, sabe, está em Tessalonicenses, não vem porque a hora está quase botada, a irmã já conhece. E o 27.
anjos reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha, amém. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os seus escolhidos. Todos os judeus daquele tempo, irmão, que estarão vivos na terra, serão trazidos para Israel, estão dispersos. Eles virão de boa vontade, eles vão vir de boa vontade, eles serão ajudados pelos anjos, e ajudados pelos anjos, simplesmente porque aceitaram finalmente o Messias, ele como Messias. O Senhor Jesus Cristo, que eles há tanto tempo rejeitaram, quando vim, então, por isso que fala assim, olha, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos. Esses não vai morrer, vai entrar no reino milenar, de todos os ventos da terra, da extremidade da terra, judeus e não judeus, gentios, das outras nações estrangeiras. Então isso. Agora, a parábola da figueira. Deu um Antônio, primeiro vamos parar. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Eu vou falar a parábola. Até nisso eu vi ele falar com você aqui no ensinar para nós. Então fala assim, aprender. Primeira coisa tem que aprender. Se não sabe, aprende pelos sinais, pelas criações de Deus, pelas criaturas de Deus, tudo que Deus fez. Ele fala aqui, aprendeis, pois, a parábola. Parábola. Ele está fazendo uma ilustração aqui da figueira, uma comparação da figueira, para nós aprender. Quando já o seu ramo se torna tenro, você sabe o que é tenro, né? Quem não sabe? Tenro, pequeno, novo, começa a brotar novo, tenro, e brota as folhas, começa a brotar folhas. A tua fatenha também não brota. Se renova. Como é que está o leão? Se renova. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mas claro, quando os seus ramos eles renovam, ficam novos, aí começa a brotar, aí vocês sabeis que está próximo o verão. Ela primeiro, seca, né? Começa a brotar. Eu coloquei pronto, Uma foto era plural, no nosso. Olha, pense bem. Acho que é o IP também, IP, tinha uma. Que tinha uma árvore, não sei se nós estamos engano, era tudo, depois volta, que coisa. Pensa que morreu. É que nem a urna da galinha, é uma capela. Aí pronto, então aqui vai saber que está próximo do verão. Aqui ele está fazendo uma comparação do símbolo de Israel e da segunda vinda, quando os seus anos já se tornam tenros, brotam folhas, refere-se ao renascimento de Israel no início, em 1948. Começou. Ela já ficou espalhada. Ficou. Em 1948. Depois de Cristo. Porque crucificou Cristo e perdeu. Durante esses 74 anos, esta árvore figueira não produziu frutos. Não produziu nada. Agora essa árvore, tomando a vida das raízes, começa a brotar as folhas. Bem saber que o verão está próximo. A vinda de Cristo está próxima. Essa vinda de Cristo está próxima desde aquele tempo que está falando. Desde aquele tempo.
Israel é o relógio profético de Deus, diz. Olhando para Israel, agora sabemos que o verão está perto. Quer dizer, as profecias do fim dos tempos estão lá prontas e cumpridas na construção do templo. Vai começar a construção do templo de Salomão. Aí está pronto. 29 vai ficar para domingo que vem, se Deus permitir, se tiver vivo dela, ninguém sabe, né? A nossa vida. Então vamos louvar o Senhor. Para 14. Desde Abraão. É? Tá bom, mas você segura para mim não, porque aí é fácil. Não tem nada soprando. Quatro. Ele é sol menor, ele é alto. Se eu conseguisse tocar em sol, Fá menor de baixo, vamos ver. Aí eu vou me perder, aqui cantar. Não tremia na posição.
pode. Então vamos deixar aberto aqui. Então fecha. Aí, não vou esquecer. Porque assim, eu não estava esperando, né? Tem hino que quando eu começo assim, eu tenho que segurar o final lendo, assim, É no domingo. Mas se pegar de surpresa, eu já estou adiantando, tocando na frente, aí pego. Mas tá. Certo. Então, Paulo termina com uma oração. Senhor, agradecemos, né, por esse culto que está terminando, né? Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso dia, né? Aonde o Senhor nos mandar. Pedimos, né, que possamos estar de volta no culto da noite. Agradecemos por tudo que tem feito, pela salvação de Jesus Cristo, pelo cuidado que tem feito por nós, nossa família, né? O pastor também, sua família. Por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.